Já imaginou você estar no seu trabalho, cumprindo as suas obrigações, e de repente sua vida tomar um rumo macabro, depois de apenas servir um cliente? Foi o que aconteceu com Samantha Koenig, que inocentemente serviu um café para o seu assassino. A história que eu vou contar hoje é tão estranha e bizarra que o FBI nunca teve coragem de liberar a confissão do assassino ao público. E o responsável pela morte de Samantha é ainda pior do que você imagina. Antes de continuarmos, gostaria de dizer que esse vídeo é apenas para fins educacionais e eu não quero desrespeitar ninguém ao falar sobre o caso e as pessoas mencionadas. Todo o relato são apenas informações encontradas na internet e reunidas em um vídeo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Irbene e hoje vamos explorar o caso de Israel Keyes, um serial killer americano tão frio que até os agentes do FBI ficaram apavorados. Obrigado por assistir e vamos ao caso. Na manhã do dia 2 de fevereiro de 2012, um jovem entrou em um grande estacionamento coberto de neve em Anchorage, no Alasca, passou por dezenas de carros estacionados até chegar em frente a um pequeno truck verde azulado, onde ficava um popular café da área, chamado Common Grounds, e onde o jovem trabalhava como barista. Quando chegou na entrada de funcionários e foi usar sua chave para destrancar a porta, percebeu que a porta já estava destrancada. Ele ficou confuso porque conhecia a garota que havia trabalhado na noite anterior, seu nome era Samantha, e apesar de ter somente 18 anos e estar no trabalho há cerca de um mês, o jovem achava que ela era muito responsável e não deixaria o local destrancado sem motivos. Mas ele deu de ombros, achando que havia sido somente um erro e entrou no local. Ao entrar, percebeu que algumas coisas pareciam fora do lugar, como se Samantha tivesse saído no meio do seu turno, sem nem mesmo arrumar as coisas. Havia guardanapos no chão, toalhas na mesa, copos sujos e ao checar a caixa registradora, percebeu que, assim como a porta, a caixa já estava destrancada. E quando ele puxou a bandeja, todo o dinheiro havia sumido. E foi aí que ele soube que eles haviam sido roubados. Ele então ligou para o seu chefe. Na noite anterior, Samantha pediu ao namorado Dwayne para buscá-la depois do seu turno no Common Grounds. Dwayne se atrasou um pouco porque ficou preso no trabalho e chegou por volta das 20h30, 30 minutos após o fim do turno de Samantha. E ao chegar no estacionamento do café, não viu Samantha em lugar nenhum. Ele vê que a cafeteria está totalmente escura e parece que foi fechada durante a noite. E então Dwayne sai da sua caminhonete para o ar gelado da noite e caminhou até a vitrine da cafeteria. Apertou o rosto no vidro para olhar dentro, mas não havia ninguém lá. Dwayne então relembrou a briga que tiveram no início da noite anterior por mensagem de texto, quando ela o acusou de traí-la. Ele ficou meio indiferente, como se não se importasse com isso, o que acabou levando a uma briga muito feia. E enquanto ele voltava para sua caminhonete, ele ficou pensando consigo mesmo que talvez Samantha não quisesse vê-lo por causa da briga. E no final do seu turno, ela conseguiu uma carona para casa e por isso que ela não estava esperando por ele. Então ele enviou uma mensagem de texto para Samantha, perguntando se ela estava bem e se ela havia chegado em casa. Mas depois de vários minutos sem resposta de Samantha, Dwayne decide ir até a casa dela e ter a certeza de que ela está lá e que está tudo bem. Ao chegar na casa, o pai de Samantha, James, atende a porta e depois de explicar a situação, James diz que ela não estava, que não tinha ideia de onde ela tinha ido e que não havia falado com Samantha. E então os dois homens começam a ficar preocupados e começam a falar com Samantha para tentar descobrir onde ela está. Alguns minutos depois, Dwayne recebe uma mensagem em seu celular, que diz que ela está muito chateada com ele, que precisa de algum tempo para pensar e que vai ficar com alguns amigos alguns dias. Mas o que mais preocupou os dois foi que Samantha pediu a Dwayne que avisasse a seu pai o que aconteceu e onde ela estava. Veja, Samantha e o pai eram muito próximos. Ele havia criado ela sozinho desde que tinha 2 anos de idade. Compartilhavam tudo com o outro, e esse comportamento era muito atípico dela. Não fazia nenhum sentido ela deixar um recado para o seu pai ao invés de falar com ele diretamente. Ela nunca ignoraria os telefonemas e mensagens dele, sabendo que ele ficaria preocupado com ela por sumir. Os dois homens ficaram acordados até tarde, ligando e mandando mensagens, esperando obter mais informações de Samantha, mas ela nunca respondeu. E então, na manhã seguinte, quando nenhum dos homens recebeu mais mensagens de Samantha, James foi até a polícia registrar Samantha como uma pessoa desaparecida. A polícia de Anchorage então falou com o proprietário do café Common Grounds, e ele reportou que recebeu uma ligação do seu barista, informando que aparentemente houve um assalto, e ninguém consegue entrar em contato com Samantha. Ninguém sabia onde ela estava. Enquanto esperavam pelas imagens das câmeras de segurança, policiais começaram a ligar para os amigos e outros familiares de Samantha para ver se eles sabiam onde ela estava, mas ninguém tinha notícias dela. Outros policiais foram até o quiosque do café para analisar o local e notaram que não havia sinal de luta, fora ou dentro do quiosque, e que debaixo do balcão havia um botão de pânico, que não tinha sido pressionado.
E assim, embora o pai de Samantha achasse que havia algo estranho em sua mensagem de texto final, a polícia começou a operar sob a teoria de que Samantha havia roubado o quiosque e depois fugido, por vontade própria. Mas o que confundiu a polícia foi como Samantha saiu do local. Entenda, ela não tinha carro, ela não poderia simplesmente ter ido embora a pé, porque o tempo estava muito frio e Anchorage não é uma cidade fácil de caminhar. E mais, se Samantha estava dizendo a verdade e ela estava apenas tirando alguns dias para ficar sozinha com alguns amigos na casa deles, então por que nenhum dos amigos sabia onde ela estava? Essa pergunta foi respondida mais tarde naquele dia, quando o dono do café disponibilizou as imagens de segurança. As filmagens começam por volta das 20 horas do dia 1º de fevereiro de 2012, e as imagens mostram que ela estava trabalhando sozinha, estava alegre e ocupada com suas tarefas, até o momento em que alguém, que não podemos ver porque está fora do alcance da câmera, vem até a janela e pede uma bebida. Samantha claramente atende seu pedido e se vira para começar a fazer a bebida. E então, depois que ela termina e se vira para entregar a bebida ao cliente, imediatamente Samantha dá um passo para trás, coloca os braços para cima e então, segundos depois, ela apaga as luzes dentro do quiosque e se ajoelha de costas para a janela. Ela fica nessa posição sem falar e sem se mexer por cerca de 1 minuto, antes de se levantar lentamente e caminhar pelo quiosque em direção à caixa registradora. Ela abre, pega algum dinheiro, volta para a janela e parece entregá-lo para uma figura sombria do outro lado da janela. Mais 2 minutos se passam até que a pessoa do lado de fora da janela se inclina para dentro da cafeteria, se abaixa e parece amarrar as mãos de Samantha. Como estava muito escuro dentro do quiosque, a filmagem acaba ficando extremamente granulada e não tem como identificar quem é essa figura. Mas fica claro que é um homem, ele estava vestindo um moletom grande e tem um chapéu puxado para baixo sobre o rosto. Depois que esse homem misterioso termina de amarrar as mãos de Samantha, ele pula de volta, fecha a janela atrás dele, levanta Samantha e coloca uma arma nas costas dela. Os dois saem pela porta dos funcionários e depois atravessam o estacionamento até uma caminhonete branca, onde ele a coloca dentro e eles vão embora. Nos dias que se seguiram, a polícia e também o FBI, que foi chamado para fazer parte dessa investigação, continuaram investigando, mas só encontraram beco sem saída após beco sem saída, porque não havia nenhuma evidência. Tudo que eles tinham era a filmagem de vigilância que era muito granulada para dizer quem era esse cara que levou Samantha. Enquanto isso, o pai de Samantha conseguiu o apoio de quase todas as 300 mil pessoas que viviam em Anchorage para sair e procurar sua filha. Seus esforços foram tão profundos que atraíram grandes agências de notícias em todo o país. E, de repente, a história de sua filha ganhou as manchetes nacionais. Mas, apesar de toda a repercussão, ninguém apresentou informações úteis que levassem a desenvolvimentos nesse caso. E Samantha nunca entrou em contato com Duane, ou seu pai. E antes de continuarmos a história, se você está gostando desse vídeo, deixa um like e aproveita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece de acionar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo aparecer aqui no canal. Então, em 24 de fevereiro, 3 semanas depois que Samantha desapareceu e ninguém mais ouviu falar dela, Duane recebeu uma mensagem de texto de Samantha que mandava ele ir até uma placa específica dentro de um parque público próximo. Depois de mostrar a mensagem para o departamento de polícia, eles correram para este parque e Duane e James foram até o local indicado, que era, na verdade, um quadro de avisos, e pregado no quadro havia um saco plástico com a nota de resgate dentro. Na nota de resgate digitada, estava impressa uma foto em preto e branco de Samantha, em que ela aparece meio atordoada, com a expressão vazia, sem olhar diretamente para a câmera. E junto de Samantha, um homem segurava uma cópia do jornal Anchorage Daily News, datado de 13 de fevereiro de 2012. A nota era uma prova de vida, provando que Samantha estava viva naquele dia. Apesar de ainda ser uma situação muito difícil, foi um alívio saber que pelo menos na semana anterior, Samantha estava viva. Na nota, James foi instruído a depositar $30 mil na conta de sua filha imediatamente, e se ele fizesse isso, ela seria libertada 6 meses depois. O FBI aconselhou James a depositar uma parte do dinheiro do resgate na conta de sua filha, e depois do depósito, o FBI apenas esperou, monitorando a conta de Samantha. Se alguém tentasse sacar esse dinheiro da conta, seria possível rastrear onde o cartão foi usado. Alguns dias depois, 3 retiradas separadas foram feitas, mas quando o FBI recebia a notificação sobre a movimentação e corriam para o local, a pessoa que fez a retirada já havia desaparecido. Mas, quando eles checaram as imagens de segurança desses 3 caixas eletrônicos, a pessoa que estava fazendo esses saques era um homem usando uma máscara de esqui e grandes óculos escuros, então eles não tinham como identificá-lo. E após esses saques, a conta ficou em silêncio por mais de uma semana. Então, em 7 de março, mais retiradas foram feitas, no Arizona, em Novo México e depois no Texas. E do mesmo jeito que as outras, quando eles chegavam lá, o homem estava mascarado e já tinha ido embora.
Mas dessa vez, ao checarem as imagens de segurança do Texas, eles conseguiram identificar o carro em que esse homem entrou depois de sacar o dinheiro. Era um Ford Focus sedã branco e eles o viram ir na direção leste. E assim, as autoridades foram instruídas a procurar por este carro em particular nessa parte de Texas. Em 13 de março, um policial do Texas viu o carro parado no estacionamento de um hotel. Ele esperou nas proximidades, até que um homem de 30 anos saiu, desceu e entrou no seu carro. Esse policial o seguiu e procurou qualquer motivo para pará-lo. E percebendo que ele estava indo 2 milhas por hora acima do limite de velocidade, ele então o mandou parar. O policial então foi até a janela do carro. O homem estava muito calmo e entregou sua carteira de motorista. A carteira era do Alasca, seu nome era Israel Keys, tinha 34 anos e vivia em Anchorage. Naquele momento, os policiais sabiam que este era o homem que eles estavam procurando. Ele pediu por apoio de outros policiais e em pouco tempo eles estavam revistando o carro de Keys. No porta-malas eles encontraram uma máscara de esqui e roupas que combinavam com a descrição do homem que estava fazendo os saques nos caixas eletrônicos. Também encontraram a arma e o celular e o cartão de débito de Samantha. Keys foi preso e levado sob custódia. Ele negou ter qualquer envolvimento com o desaparecimento de Samantha, mas depois de ser apresentado a provas contundentes que sugeriam o contrário, ele cedeu e disse que contaria a história completa do que aconteceu com Samantha. Mas primeiro, eles tinham que lhe dar um café americano, um chocolate de manteiga de amendoim e um charuto. E então ele começou a falar. O que ele disse foi tão perturbador e tão gráfico que até hoje o FBI nunca divulgou a transcrição completa da sua confissão. E essa foi a versão dos eventos com base no que foi tornado público e o que foi dito por Keys. No dia 1º de fevereiro de 2012, Keys decidiu que ia roubar o quiosque do café Common Grounds e foi até a janela esperando que algum adolescente estivesse trabalhando lá dentro. E ele estava certo, já que Samantha estava lá. Ele pediu um café americano e enquanto ela se virava para fazer a sua bebida, ele mudou de ideia e decidiu que iria não só roubar o café, mas também iria levar Samantha com ele. Quando ele entregou sua bebida, ele discretamente puxou sua arma e apontou para ela e disse que era um assalto. Ela recuou, colocou as mãos para cima e ele amarrou suas mãos e antes de saírem, ele enfiou guardanapos dentro da boca dela, para que ela não pudesse fazer nenhum som. E então eles saíram do café. No carro, ele puxou os guardanapos da boca de Samantha e ele disse que se ela tentasse escapar ou se ela tentasse sinalizar para alguém, ele iria matá-la. Ele disse que ela foi muito obediente. Ele disse que ela estava com muito medo, mas que estava fazendo o seu melhor para ficar calma. Em algum momento, Keys pegou o telefone de Samantha e enviou aquela mensagem para o namorado dela, dizendo que ficaria com amigos por alguns dias. Em seguida, Keys disse a Samantha que ela era sua refém e ele exigiria resgate por ela. Samantha disse a Keys que a família dela era muito pobre e eles não tinham dinheiro para entregar, mas Keys disse que sua família conseguiria o dinheiro de alguma forma. Eles dirigiram por Anchorage por várias horas, parando periodicamente, e então, por volta da meia-noite, eles foram para a casa de Keys. E quando ele parou na garagem, ele fez Samantha ir para o banco de trás, se deitar e colocou algumas lonas sobre ela, e disse que se ela tentasse escapar, ele a mataria. Keys entrou em sua casa onde sua filha de 10 anos e sua namorada estavam dormindo profundamente. Em algumas horas, Keys e sua filha tinham uma viagem para Nova Orleans, para um cruzeiro de luxo de 2 semanas. Depois de ter certeza de que elas estavam dormindo, ele voltou para o carro, colocou uma venda nos olhos de Samantha e a levou até o galpão. Lá dentro, ele assentou em um balde virado na parte de trás do galpão e colocou uma corda em volta do seu pescoço. Prendeu cada extremidade da corda na parede para que ela ficasse presa e aumentou o rádio até o máximo, para esconder qualquer barulho que ela pudesse fazer. Ele lhe deu alguns cigarros para fumar e disse que ia ficar tudo bem, que ela poderia relaxar, que assim que ele recebesse o dinheiro do resgate da sua família, ele a deixaria ir. Ele ligou alguns aquecedores e então saiu e trancou a porta. Depois de verificar que sua filha e sua namorada ainda estavam dormindo, ele tomou um vinho e depois de um tempo pegou um copo de água e voltou para o galpão e deu a água para Samantha. Ele disse que Samantha estava muito calma e muito obediente. Ela estava muito assustada, claro, mas perguntou a Keys se seu pai tinha conseguido o dinheiro do resgate. E ele disse que sim, que ele estava levantando o dinheiro e assim que tudo fosse resolvido, ele a tiraria dali. Tudo estava indo exatamente como planejado. Ele então desatarrachou os 2 fechos que estavam segurando aquela corda contra sua garganta e então ele cortou as cordas que prendiam seu pulso, deixando ela relaxar, se sentar e ficar à vontade por um momento. Era óbvio que Samantha estava aliviada porque o pesadelo estava prestes a acabar, mas segundos depois, Keys agarrou Samantha de forma muito agressiva e amarrou de novo, mas agora com muito mais força. Tinha sido só um truque cruel. Ao deixar Samantha relaxar, ele só queria ver o que ela faria se pensasse que ela seria solta, quando na verdade ele nunca deixaria ir. Não havia resgate, ele não tinha falado com seu pai. Era tudo uma grande mentira.
Ele falou que enquanto ele a amarrava pela segunda vez, o rosto de Samantha tinha aquele olhar de total resignação. Ela sabia o que estava prestes a acontecer com ela. Depois que Keys a amarrou, ele saiu do galpão e verificou de novo se sua filha de 10 anos e sua namorada estavam dormindo. Ele voltou para o galpão e dessa vez ele disse que cheirava a urina e suor. E ele olhou para Samantha e ela estava apavorada. Ele foi até ela e começou a atacá-la. E depois que ele terminou, Samantha perguntou para ele: "Você vai me matar?" E ele disse: "Sim, eu vou." Enquanto ele colocava as luvas de couro, ela tentou convencê-lo a desistir, mas ele disse que não havia outra maneira. Keys depois disse aos investigadores que ele ficou muito impressionado com a bravura de Samantha. Pouco antes das 4 da manhã, Keys enfiou uma faca nas costas de Samantha antes de sufocá-la, até que ela parasse de se mover. Ele disse que ela não fez nenhum barulho. Depois que ela estava morta, ele saiu do galpão, trancou a porta, entrou em sua casa, tomou um banho e depois acordou sua filha e disse para ela começar a se arrumar, porque eles sairiam em breve para o aeroporto. Enquanto sua filha estava se arrumando, ele voltou para o galpão, enrolou o corpo de Samantha em uma lona e a empurrou para os fundos. Ele tirou os aquecedores da tomada, apagou as luzes e desligou a música. Trancou o galpão e voltou para casa para fazer o café da manhã da sua filha. Às 5 da manhã, um táxi apareceu na casa e Keys e sua filha foram para o aeroporto para suas férias em Nova Orleans. Depois que eles voltaram, ele foi para dentro do galpão, desenrolou Samantha de sua lona e, segundo ele, ela ainda parecia viva. Ele então a vestiu com algumas roupas novas, colocou muita maquiagem em seu rosto e trançou seu cabelo. E de um jeito muito bizarro, ele prendeu as pálpebras de Samantha para dar a impressão de que ela estava viva e alerta. Segurou uma cópia do Anchorage Daily News ao lado dela e então tirou várias fotos, criando a prova de vida para o bilhete de resgate que o pai de Samantha recebeu. A foto está disponível na internet, mas eu não recomendo que você procure, porque ela é bem sinistra. Depois que ele tirou essas fotos, ele cortou o corpo de Samantha em pedaços e a jogou em um lago congelado próximo à sua casa. O mais bizarro é que Samantha não foi a primeira vítima de Israel Keys. Ele era, na verdade, um serial killer, que atacava pessoas completamente aleatórias porque gostava de vê-las morrer. Ao longo dos anos, ele havia escondido o que ele chamava de kill kits pelos Estados Unidos. Esses kits eram caixas cheias de armas e outras ferramentas destinadas a capturar e matar pessoas. Então não importava onde ele estivesse no país. Quando a vontade de matar alguém surgia, ele podia apenas pegar o seu kit mais próximo e em seguida atacar um estranho aleatório. E ele não se importava se você era jovem ou velho, grande ou pequeno, homem ou mulher. Todo mundo era um alvo para Keys. Keys disse aos investigadores que assim que viu Samantha dentro daquele café, ele sabia que iria matá-la. E tudo sobre o resgate e o roubo era apenas uma mentira para mantê-la na linha, para lhe dar alguma esperança de que ela pudesse sair viva disso, quando na realidade no segundo em que ela saiu das portas daquele quiosque, ela estava morta. Ele admitiu ter matado Samantha, bem como um casal mais velho em Vermont, sem dar qualquer pista sobre outras vítimas. E como ele tirou sua própria vida em uma cela em dezembro de 2012, até hoje não temos ideia de quantas pessoas ele matou. O melhor palpite da polícia é 11, com base somente em um desenho que ele fez em sua cela. Mas agora eu quero saber de você. Você já conhecia esse caso? Consegue imaginar a prepotência desse homem em espalhar kits pelo território americano para que pudesse saciar seu instinto assassino quando tivesse vontade? Deixe seus pensamentos, teorias e opiniões que eu mal posso esperar para ler as discussões nos comentários abaixo. Se você tem alguma sugestão de caso para falarmos aqui no canal, deixa nos comentários também para que vire um vídeo no futuro. Se você achou esse caso interessante, não se esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os próximos vídeos. Isso ajuda bastante. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje e se cuidem. Tchau!